Já estamos aí de volta, esperando o pessoal chegar para o nosso segundo bloco, continuando aí com a Grace Duarte, sensibilidade, arte e educação antirracista. A gente está aí para o nosso segundo bloco nessa nossa conversa que mexeu tanto aí com todo mundo, com os nossos conceitos. Vamos chegando todo mundo. Que bom ter vocês aqui de volta, isso aí. A Grace já vai chegar também. Tomara que ela consiga agora nesse segundo bloco ver a gente, né, nessa... Aliás, se vê, né, ver a gente, ela vê, né. Grace, pode ir chegando quando você tiver isso aí, ela já está presente. E a gente retoma a nossa conversa ainda muito. Embora a gente normalmente não fica uma hora inteira nesse segundo bloco, mas vamos deixar fluir aí. Grace, será que você se vê agora? Agora tá eu tô melhor? me vendo. Ah, que bom. Legal, o pessoal já está retornando. Foi muito bom, a gente teve uma participação super legal aí no primeiro bloco, então vamos lá, pessoal, de volta. Grace estava aí trazendo para a gente, se por acaso alguém estiver chegando agora, a gente estava aí falando dessas diferentes linguagens a favor da diversidade, a favor de acolher essas múltiplas também culturas, né? Por uma educação aí antirracista. Grace vai dar continuidade, né? Ah, tá. Grace vai dar continuidade, então, a sua fala nesse aspecto. Grace, vai indo. Eu vinha falando, a gente vinha discutindo, né? Falei um pouco da questão da dimensão da minha vida, da autobiografia, nesse processo de pesquisa e de engajamento nesse tema. Falei um pouco aí do meu caminho, né? Dos meus caminhos pela arte, formação de professores e a relação com a infância. Trouxe um pouco dessa luta antirracista e da educação aí tá me vendo? O que é Deu uma educação travadinha. antirracista, né? Dentro das minhas concepções. E nós falamos um pouco da defesa das diretrizes curriculares para a gente pensar aí a promoção de práticas promotoras da igualdade racial. E aí eu vinha destacando no outro momento os princípios que a gente deve pensar e considerar, né, na elaboração e na criação das práticas, né? Dei destaque para a dimensão ética, que é muito importante para a gente pensar o que está relacionado aí nessa educação que respeita as diferenças, o que está implicado, né, em fazer uma proposta pedagógica que lide, por exemplo, com respeito ao bem comum. Essa é uma prática onde não vai haver as discriminações e a gente não pode silenciar diante de atos de racismo, né? Como a gente já comentou, né, Fabiana? Silenciar diante de uma discriminação e de um ato racista é conivência. Então, de forma ética e pensando nessa dimensão ética das propostas, a gente precisa ter esse cuidado. A dimensão também política das nossas propostas, afinal de contas, a gente está pensando aí numa concepção ampliada de cidadania. Então, as minhas propostas, o que eu organizo, né, o que a minha instituição tem como um projeto maior e o que eu realizo no cotidiano, deve estar vinculado de forma coerente com esse projeto de sociedade que a gente deseja. E aí não é o que eu desejo, né, Fabiana? Mas é o que o Não, grupo pelo amor. decidiu, o que o grupo elaborou democraticamente Isso com os aí. sujeitos que participam ali, né? Então também tem essa discussão para a gente fazer, eu acho que na escola. Isso, é verdade. E aí, As escolhas, elas eu trago... perpassam por uma construção coletiva, né? Porque quando você elabora uma pedagogia na sua escola, você faz escolhas, né? E isso precisa vir desse grupo, né? Na verdade, de uma construção que é coletiva, mas para o bem dessa sociedade, não para o bem só daquele lugar, né? Para uma sociedade maior. E nessas escolhas a gente precisa pensar, é aquilo que eu estava falando também sobre a questão da realidade. Será que quando eu penso a proposta da escola, eu também estou pensando que durante, por exemplo, esse momento de pandemia, os vulneráveis que morreram, né, em grande parte foram pessoas negras?
como estão as crianças negras nesse momento que todo mundo vive em isolamento social? Será que elas estão isoladas? Então, será que eu tensiono as questões raciais na minha proposta de escola, no meu projeto de escola? Então, a gente também pode pensar sobre isso. E a dimensão estética, né, que é a dimensão que eu acho que dá conta da criação dessas propostas no que diz respeito a um tratamento digno, né, o que eu estou falando aqui com relação à pluralidade, né, a essa dimensão multicultural aí da educação infantil e das crianças. E aí, nesse sentido dos princípios estéticos, né, e de uma educação estética, que assim como uma educação das relações étnico-raciais estão no cotidiano, acontecem diariamente, e não somente numa data, somente em um momento, né? Eu trago para a gente pensar a educação infantil no que diz respeito à ampliação e desenvolvimento das crianças com relação às diferentes linguagens, né? Tem uma poesia do Loris Malaguzzi que é muito conhecida, né, das 100 linguagens, que a criança pode ter 100 ou pode ter mais. E eu acho que a gente precisa considerar que entre essas crianças, a gente tem crianças negras e não negras. E será que a gente dá o mesmo tratamento para que elas se expressem? Será que a gente utiliza da arte com condições para que aquela criança pense que ela também pode ser um artista, que ela também pode ser um escritor? Tem a ver um pouco com aquela conversa da Bell Hooks, né? Será que eu estou educando essas crianças para escolherem dentre as linguagens que elas estão desenvolvendo, né? Ou eu já tenho aqui, não, né? As crianças vão ser isso, porque eu estou definindo, porque eu estou achando, porque eu estou fazendo uma prática limitante. E aí são questões para a gente pensar. Ou porque eu me considero centro desse processo, né? Quando a gente passa, quando a gente olha e tem a escuta de fato e de verdade para a criança e entende que ela é né, que deve ser esse centro do processo, como traz as diretrizes, então a ótica não pode ser do adulto, né? A ótica é da criança, é pelo olhar da criança, pelas necessidades que são dela ali, né? E não daquilo que eu desejo que aconteça, né? E que não significa deixar as crianças à própria sorte, mas significa acompanhar as crianças. Pelo contrário. Estar em relação com elas. E aí, quando a gente tem lá as pesquisas que vão dizer, por exemplo, da Cavaleiro, que tem tratamento diferente para criança negra e para criança branca, será que quando eu estou fazendo esse acompanhamento, eu já fiz uma avaliação crítica de como eu encaminho isso? Eu fui professora de lugares, de regiões muito vulneráveis na cidade do Rio, né? Eu fui diretora adjunta de uma unidade que fica em Sepitiba, no final do Rio, quase lá pertinho de Itaguaí, de um outro município. E a gente tinha crianças que às vezes chegavam em condições até de maus tratos, mas a forma como eu trato, como eu cuido, como eu educo essas crianças, será que eu faço diferença quando eu estou estabelecendo relação com elas? Será que eu me aproximo de todas? Ou foi como o comentário, né, de um participante que acabou fazendo, né? Será que eu só dou o colo para os bebês que são brancos e lourinhos? Será que eu só paparico? Tem uma outra pesquisa que vai falar, né, que essas ações de paparicação vão acontecer com as crianças brancas. Então, a gente precisa ter a sensibilidade e a criticidade para pensar essas relações. Eu trago uma questão para problematizar e finalizar a minha fala, né? Eu acho que falar das diferentes linguagens, aí eu pego mais uma vez como referência a Luciano Esteto, né, é falar de busca, de imaginação, de fruição, de liberdade de expressão, de pesquisa e de experiência. Será que a gente está dando essas possibilidades às crianças, né? Ela diz que criança e criação não podem ser fixadas, né? São experimentação com todos os sentidos. Quando eu vou pensar uma dimensão estética para a luta racista na educação infantil, eu penso num trabalho que a gente realizou ano passado lá na educação infantil da UF, que tinha a ver com a documentação pedagógica, né? Tinha uma pergunta que norteava o trabalho, Fabiana, que dizia, né, o que dizem as paredes, né? O que diziam as paredes da escola?
foi um projeto de pesquisa com estudantes da pedagogia, né, com a Vitória e com a Débora, e a gente fez esse processo de trabalho com a arte e as crianças. E nesse trabalho a gente vai escrever juntas que, por vezes, as paredes da escola têm informações e imagens infantis que não retratam quem são as crianças, como são e o que dizem. Se isso acontece de forma geral, você imagina se a gente tensionar as questões raciais, né? Será que as crianças têm identificação? Se reconhecem nessas paredes da instituição? E aí eu continuo dizendo o seguinte: suas linguagens e expressões são silenciadas, anuladas, sucumbidas pelo ego adulto, principalmente nas vivências relacionadas à arte. É aquela coisa, né? Faz isso aqui porque eu preciso desse produto. Seja para colocar no mural, seja para entregar à família, seja para colocar na pasta de trabalhos, né? Quando eu destaco que os processos, muitas vezes, não aparecem e só o que aparece é o produto, que é o que ganha o destaque nos painéis e nos murais. Então, se eu tensionar essa questão do papel da arte na educação infantil, nas diferentes linguagens sendo desenvolvidas pelas crianças, a gente vai ver que, num questionamento, de forma geral, tem uma dominação etária, tem um prevalecimento dos adultos com relação às crianças, mas também tem uma dominação racial nisso. Será? Será que a gente pode dizer que as produções, há liberdade para as crianças negras e para as crianças não negras dizerem de suas experiências, fruírem com arte, terem liberdade para se expressar? Então, eu deixo essa questão final aí para a gente pensar. Questões bem... toda ela. Não, questões assim extremamente pertinentes e que mexem muito, provavelmente, porque o lugar da arte, ele é muito... realmente existe uma linha, né, muito tênue entre uma produção, de fato, que dá liberdade de se expressar e uma produção a serviço de alguma coisa, né? Então, a arte tem esse lugar na educação infantil, né, com essa dicotomia mesmo, né? E é muito evidente isso. Normalmente, você acaba percebendo que essas expressões, elas são muito silenciadas da expressão da criança, né? O que está ali evidenciado nessas paredes, como você colocou da pergunta do projeto, de fato, muitas vezes não representam essas crianças, seus pensamentos, suas verdades. Tem muita relação, inclusive, com uma questão que surgiu uma das perguntas assim, sobre a questão da representatividade, do que é se sentir representado. E aí eu vou até pedir para você comentar um pouco sobre isso, mas eu vou ler um trechinho de uma publicação que que a gente fez essa semana no Abaeté, de uma escola que é muito legal, a Escolinha Maria Filipa, e na Bahia, essa escola, uma escola de educação infantil afrodescendente, e ela fala um pouco sobre representatividade. Eu achei bem interessante quando ela traz isso, a educadora da Escolinha Maria Filipa, que agora eu não tenho o nome dela aqui, infelizmente. Representatividade é a autorrepresentação positiva das pessoas, uma espécie de projeção pessoal fenotípica impulsionada pela admiração e pelo afeto. É também um conceito que só se aplica em um mundo no qual não somos o centro. Dificilmente alguém verá uma pessoa branca no Ocidente reivindicando por representatividade em espaços de poder, por exemplo, porque isso já acontece, já é, né? Talvez você encontre isso, uma pessoa branca, como ela diz aqui, reivindicando espaços na capoeira, num bloco afro, né, nos terreiros de candomblé. Mas nesse mundo que vivemos, na diáspora representatividade, para nós é um conceito caro, uma vivência necessária, disputada e construída dia após dia por aqueles e aquelas que visam a emancipação do povo negro a partir da reconstituição cotidiana de sua autoestima. Então, isso que você trouxe nessa questão da escola se representar e, de fato, ser a verdade do que circula ali dentro, tem muita relação com isso também. Muitas coisas para a gente pensar enquanto educador a partir dos princípios que você trouxe, ou seja, eles trazem muitos caminhos, né, Grace, para essas propostas.
para as concepções das propostas pedagógicas. Então, se a gente se basear e entender que os princípios, eles são, de fato, norteadores desse trabalho, os éticos, os estéticos e os políticos, e as nossas propostas, de fato, considerarem os princípios, que já diz, para começar deles, é princípio, então a gente consegue garantir uma educação integral, uma educação para a diversidade, uma educação que acolhe, de fato, essas diferentes infâncias, né? E até os próprios educadores diferentes também, né? Eu acho que a gente tem condições muito difíceis, muito duras, para a gente garantir de fato. Mas eu acho que a gente pode caminhar para, né? E nesse caminho para, a gente não pode perder de vista a nossa realidade. A gente não está fazendo educação e educação infantil num país que tem as questões raciais distribuídas de forma iguais. Né? A gente precisa pontuar que há, sim, desigualdade social, desigualdade racial, e há muitas questões para a gente colocar nas nossas propostas, para além dos animais que as crianças querem conhecer, que a gente, às vezes, facilita um pouco, porque a gente acha que porque é para criança pequena tem que ser aquilo no diminutivo e pequenininho, né? Mas tem questões importantes. Essas crianças que a gente está falando, eu sou professora que amo crianças de 2 anos, por exemplo. As questões que as crianças de 2 anos me trazem, inclusive sobre questões de identificação, eu não posso me omitir, né? Eu estou implicada e estou no caminho para a garantia de direitos. A gente ainda não tem eles garantidos. Sobre o trabalho da escola Maria Felipa, eu queria destacar que assim, é muito interessante quando uma escola se compromete com o engajamento, né, nesse sentido. Porque, por exemplo, a gente tem diferenciação do conceito de representação e de representatividade. Mas você veja que ela não usa o conceito de representação. Porque representação é eu colocar ali uma pessoa para me representar apenas. Ela usa o conceito de representatividade, que é aquele que eu não só coloco alguém que eu me identifico, mas alguém que pode alterar as estruturas, né? Que tem um papel político importante. Então, a gente não está... quando a escola se propõe a estudar esse tema, a ampliar os conhecimentos sobre as questões raciais e a educação das relações étnico-raciais, a gente tem um outro nível de discussão. Acho perfeito você falar isso, Grace, porque assim, muitas vezes a gente acha mesmo que basta ter uma representação e nem sempre aquilo é representatividade. Eu acho perfeito. E assim, teríamos que aprofundar um pouco mais, então, sugestão que as pessoas estudem mais sobre isso, se apropriem mais desses termos e até mesmo das ações né, que emergem de tudo isso, né? Porque as coisas não são tão simples assim. Olha, eu vou trazer aqui outras questões que estão colocando aqui, até para a gente já ir para algumas perguntas. Muitas delas você contemplou nas suas falas, algumas você, de fato, acho que eu vou só marcar, né? Mas só que muitas coisas a gente já falou. Mas vamos lá, né? Tem outras coisas bem interessantes aqui para colocar sobre o protagonismo na educação infantil é da criança. Aprendi com a minha amiga Grace Brito, quem falou foi Tatiana Pereira. Também tem aqui da Maria Helena, de novo, né, que ela trouxe excelentes contribuições. O silêncio é cúmplice da violência. Como educadora, cometi inúmeros equívocos e tenho pensado muito sobre o que posso fazer para desmantelar o racismo presente em mim. Isso é uma questão. É para responder ou refletir? Não, e, Fabiana, você entende que todos vão participar dessa ação, porque assim, todos estamos comprometidos com um país melhor, assim, a gente quer condições melhor para todos, pelo menos, né, o meu grupo que eu convivo tá nessa intenção, mas então a gente está implicado nisso, então a gente precisa se questionar, a gente precisa se perguntar, né, qual é o meu papel enquanto professor de uma escola que atende a educação infantil, na desconstrução das relações, né? Tipo, o que eu posso fazer
para a gente trabalhar com a diferença, mas dissociando ela, por exemplo, da inferioridade. O que eu posso fazer na minha prática para trazer que a diferença é uma coisa que nos constitui, né? Ela não traz aqui que quem é diferente é pior, é frágil, é ruim. No caso do negro, a diferença ela está toda atrelada às questões de que ser negro é sujo, ser negro é ruim, ser negro é feio. Isso que eu falei ainda agora do meu nariz, cara, na escola, quantas vezes eu não fui a menina escolhida, né? Eu falo, eu não tive namoradinho na escola, porque os meninos queriam as meninas brancas de cabelo liso, né? Eu era muito magrela, negra e tinha um outro cabelo, tinha uma outra textura de cabelo, tinha uma outra testa, como tenho ainda hoje, um outro nariz, um outro corpo. Então, ali nas escolhas eu não estava, mas eu preciso me questionar. Eu preciso questionar e saber onde isso está na minha vida. Isso é muito formativo, isso é muito importante. É um mergulho para dentro, né? Acho que a gente precisa responder essa pergunta de dentro para fora. É isso aí. É uma linha aqui que vai e vem, né? A gente tem aqui também, o Leandro trouxe uma outra questão, né? Do racistas em desconstrução o tempo todo. É assim que nós nos vemos realmente, né? A Joyce... Estamos em uma sociedade racista no caminho, espero eu, né, que a gente encontre o caminho da luz para sair dessas mazelas. Eu acho que ações como essa, né, a gente começar a falar sobre isso, trazer essas discussões, não trazer isso em momentos pontuais, fazer com que isso seja, acho que oxigenar esse assunto, né, para que a gente consiga tirar um pouco os tabus que tem disso, né, se colocar num lugar mais fluido até para falar sobre isso, né? Aí tem aqui, até a Luciana colocou uma outra questão. E não dizer exatamente, né? Porque... Não, e dizer quando sim, sim, entendi. No episódio que a gente teve com o rapaz, o entregador, né, que foi discriminado, por exemplo, as pessoas começaram a ofender o agressor como se ele fosse usando termos gordofóbicos, por exemplo. Só que o nome daquela situação, o que aconteceu ali, foi racismo, foi discriminação racial, né? Sendo mais específica. Então, a gente precisa dar o nome para chamar atenção para isso, para desconstruir esse comportamento. Quem tem que ficar constrangido não é quem foi agredido, né? O agressor. E aí tem um pouco do que o Leandro trouxe da pedagogia do constrangimento, né? Mas, assim, a gente vai meio por aí. Uma colega fez essa pergunta para mim e eu tenho isso na minha cabeça. Essa semana eu passei pela rua, passou uma moça, cumprimentou um senhor e acho que ele não reconheceu ela. Quando ela passou, ele acompanhou ela no olhar, ele olhou o corpo dela todo. Quando ele olhou que eu vinha logo depois e eu encarei, aí eu olhei para ele e disse assim, é assédio. Sabe? Eu acho que o racismo e o assédio, a gente precisa dizer, é racismo. Isso. Não tem outro nome. É assédio. É tolerância sexismo, zero mesmo, né? É machismo, né? Ai, questões tão duras, né? E tão verdadeiras, né? Vou trazer mais uma questão aqui que a Luciana colocou em algum outro momento sobre que a educação antirracista não é um tema, é uma atitude política, ética, estética e cotidiana. Então, a gente precisa entender isso como parte da vida, né? E aí tem aqui da Juliane, né? Como ampliar a representatividade no cotidiano da sala de aula para crianças pequenas? Que materiais usar? A gente tem, eu vou até juntar essa questão com outras que foram trazidas também, né? Sobre, por exemplo, como que a arte pode contribuir com espaços, materiais, para acolher essas diferenças, de que forma podemos ampliar o olhar da comunidade escolar para a importância de ter livros, materiais, músicas, né? Que trazem... como é que é? Uma representatividade não apenas racial, mas também social, econômica, diante de uma sociedade que lida com o racismo como algo proveniente da cultura, né? Então, todas essas perguntas circulam em torno de materiais, de propostas, de como, né, fazer isso acontecer na prática para a gente ajudar essa desconstrução. Eu vou chamar a atenção para o que eu chamei de educação aqui no Paulo Freire, né?
Eu estou chamando de educação o caminho que a gente vai buscar, descobrir a boniteza, que a gente vai ter manifestação ética. Eu estou falando de processos, né? Não estou falando de ensino. Estou falando de uma educação que acontece por relação, né? Então, tudo que eu pensar demanda relação, cuidado com esses sujeitos que estão envolvidos. Então, por exemplo, no caso da comunidade escolar, exige escuta, existe reconhecimento, existe identificação de saber se nessa comunidade, por exemplo, eu fui diretora adjunta em Sepitiba, e depois de um tempo eu fui saber que Sepitiba é um dos bairros que concentra o maior número de terreiros, por exemplo, né? À época eu não me atentei para isso, mas isso é uma questão importante para eu pensar, né? Quais famílias da minha escola professam essa religião? Quais religiões estão representadas ali? Como que a gente pode, via famílias, via comunidade, fazer um trabalho de respeito e combate à intolerância religiosa? Mas isso não é numa data, em um encontro, né? Isso é em atitudes cotidianas, como a gente vem falando aqui. Com relação aos materiais e com relação a essa ampliação de repertório, que é como a gente chama lá no grupo, né? A ampliação de repertório artístico-cultural do professor, a gente vai dizer que para você criar, você precisa ter um repertório amplo, né? E repertório amplo demanda pesquisa, demanda estudo, demanda aprofundamento. Então, nesse caso, tudo que eu estou aqui dizendo faz parte do meu caminho de pesquisadora. E a gente, inclusive, tem discutido, a Helena e a Grazi, não sei se estão aqui, mas a gente tem discutido outros conceitos, né? Como a própria questão da curadoria, que é essa minha ação, assim, intencional de pesquisar e selecionar o que eu vou trazer. Cuidar de um conteúdo, né? Então, é nesse sentido que eu cuido dos livros de literatura que eu vou trazer para as crianças, que eu cuido do repertório musical, né? Pensando que tem aquele repertório ali. Essa semana eu aprendi, por exemplo, conheci alguns artistas, alguns cantores não, né? Produtores de música clássica do continente africano. E eu fiz um exercício legal de reconhecer em África onde eles estão situados, né? Para saber a diferença, né? Se tinha diferença ou se não tinha. Então, isso são cultural, coisas que a né? escola e informações que eu não recebi, mas que eu precisei procurar. Então, essa concepção de educação do Paulo Freire me ajuda a pensar nisso, que eu vou precisar buscar e eu também vou precisar encorajar as crianças para que busquem. Porque a gente não está falando Pois é, de ensinar a gente não é obrigada a informações, conhecer tudo, né? Os professores não vão conhecer tudo, né? A gente precisa pesquisar, mas a gente precisa buscar. Isso aí, algumas precisa se questões abrir para isso também. algumas questões não são negociáveis, né? Se está lá na Isso, legislação que eu preciso fazer as crianças conhecerem a história, a cultura dos povos africanos, dos afro-brasileiros, primeiro eu preciso ainda que reconhecer que no Brasil nós somos povo afro-brasileiro, né? E aí eu costumo dizer, até nas formações, que a gente escolheu ser educador, a gente pode ter as nossas próprias escolhas de vida, né, que estão ligadas à nossa própria cultura de vida, de nossos princípios até religiosos e tudo mais, mas enquanto educador, enquanto professor numa sala de aula, eu preciso me despir, né, desses meus conceitos enraizados e entender que eu ali sou responsável por acolher todas essas culturas. E é meu papel, enquanto educador, buscar isso, abrir os olhares para isso, acolher essas diferenças e, principalmente, entender a cultura daquele lugar. Acho que o primeiro passo, acho que você deu aí, né? É exatamente quando você começa a conhecer que comunidade é essa, que escola é essa, de que lugar essas crianças estão, Fabiana, que culturas são essas que perpassam. Tem uma coisa que a gente precisa se atentar. Quando a gente entra na sala, a gente não se despe. A gente não tira a pessoa. A gente carrega tudo, né? Pessoa profissional. O que a gente precisa pensar é onde a gente está guardando o nosso preconceito e a nossa discriminação. Porque o que não pode entrar é a discriminação e o preconceito, né? Se a gente está pensando aí em tratar isso aí. Se despir desses conceitos e preconceitos, né? E o resto a gente traz também, porque tudo isso nos forma, né? Isso aí.
tudo isso é o que nos forma, né? A gente entra na sala, a gente é um ser humano mesmo, né? Tem mais perguntas aqui surgindo, e tem uma que fala assim, sobre essas questões até de como que isso, a Bárbara traz essa questão, e eu vejo muito isso, né? Que é muito fácil falar, né, da África ou da história da África de forma dessa questão mais conteudista, uma aula expositiva, mas quando se trata de sentir, de tocar, de ir mais a fundo nessas questões, ainda existem muitos entraves, né? Porque as escolas parecem que estão querendo, nesse momento a escola meio que se assume de alguma forma, né, naquele lugar. E aí ela se coloca aqui como o que eu, como professora de pele clara, posso fazer para quebrar essas correntes. E eu acho que é o que todo mundo pode fazer, né? Mas ouço de você aí. Tem uma questão interessante que a gente precisa saber, que é muito importante para mim e para a pesquisa que eu estou fazendo, por exemplo, da gente entender na nossa história de vida onde está a nossa identificação e o nosso pertencimento com os povos africanos, né? Se eu compreendo que nós somos povos afro-brasileiros e aqui a gente tem diferentes etnias, indígenas, né, e tal, eu preciso pensar também na minha história onde isso está. Por exemplo, no meu fenótipo isso está. Eu tenho uma questão com o batu, que eu adoro o tambor, né? Eu não confesso religião, mas eu sempre tive isso, e aí eu fui descobrir que isso é uma questão ancestral. Na minha casa, a gente tem por hábito de... Minha irmã mais velha cuida do cabelo das mais novas, e a gente observou isso esses dias nas minhas sobrinhas, que não são da mesma família, mas, assim, como isso é um conhecimento, um saber ancestral, mas que eu preciso saber que isso é ancestral para reconhecer em mim. Então, tem na gente muito de África, muito de afro-brasileiro, muito de povo afro-diaspórico, mas que a gente precisa rememorar, identificar. Eu convidei para o encontro hoje uma galera, assim, umas 5 moças incríveis, mulheres negras, professoras de educação infantil, que estão participando comigo do projeto piloto da pesquisa, e a gente fez esse exercício de rememoração, de lembrança, de onde a gente encontra essa nossa negritude, a nossa identificação com o povo africano, né? Então, isso é muito importante, porque mesmo eu dizendo que eu não sou negra, que eu não me enquadro aí, né, numa identificação racial de cor de pele, que é preta ou parda, ainda assim, vivendo no Brasil, algumas questões de África estão em nós, né? Então, a gente precisa conhecer essa cultura, essa história, a mitologia, por exemplo, para poder saber com o que a gente se identifica. Então, tem um lugar que a gente precisa fazer, mas acho que o principal, né? Essa não é uma luta de gente negra, essa é uma luta de gente negra e não negra, né? Mesmo que a gente não se identifique com a nossa cor, mas essa é uma luta de todos. Não sei se eu me fiz entender. Não, perfeito. Somos todos África, é isso, né? Eu acho que um pouco de aceitar esse nosso lugar também, né? Quem faz parte desse processo, exatamente. Então, quando a gente se vê nesse lugar também, a gente começa a olhar as coisas de outra forma. Porque às vezes dá aquela sensação de que tem algumas coisas que a gente não pode chegar porque a gente não se declara, né, dessa forma. Então, acho que esse primeiro passo de se entender, de se compreender né, até pela ancestralidade mesmo, né, pela nossa história, eu acho que a gente já se reconhecer é um primeiro passo, que responde muitas coisas, né? Vamos ver aqui outras questões muito legais, assim, por exemplo... Como é que a gente vai trabalhar as questões identitárias das crianças se a gente não tem a nossa apropriada? Sim, exatamente. E às vezes mulheres negras mesmo demoram demais a se verem nesse lugar, né? Como às vezes a gente precisa também, o próprio embranquecimento que foi feito à educação, à cultura de alguma forma, deixa a gente, né, até as mulheres negras ou os homens negros distantes dessa certificação, desse lugar, né? Também, não,
eu implico, como mulher negra, eu também implico as pessoas que não se dizem negras nessa questão do reconhecimento. Como é que a gente Uhum. pode fazer um processo de dominação racial, de dominação etária, se a gente não tem... A gente acaba fazendo isso e a gente está aí na educação infantil trabalhando com as construções identitárias das crianças. Então, olha o risco que é Exatamente, isso. exatamente. É falar de uma coisa de um lugar que nem está dentro da gente, né? Perfeito. Bem, aí tem uma questão sobre o lugar da fala das crianças, né? Como podemos ser sensíveis a esse lugar de fala das crianças, tornando a escola um lugar de escuta presente para essas discussões antirracistas. E aí eu acho que conversa muito com uma outra pergunta sobre a questão de levar para os espaços escolares, peraí, sumiu aqui, a refletirem que essas propostas estejam presentes no seu PPP, né, no seu projeto político-pedagógico. Então, ouvir as crianças, ouvir a comunidade, que é esse lugar de trazer essa discussão até para os seus documentos, né, para permear ali também os documentos. Como é que você vê essa E relação para além dos importante? documentos, para que elas estejam nas práticas. Porque, por exemplo, às Nas vezes no ações documento está escrito cotidianas, que né? a gente trabalha, trata com os princípios, né, com os éticos, políticos e estéticos. Mas na prática, no texto com a conversa com a Luciana, com as professoras, fica claro que às vezes elas não entendiam, não tinham claro o que era um princípio estético na hora de fazer uma proposta pedagógica. Mais do que está no PPP, tem que estar no PPP, e aí até numa questão normativa, mas precisa estar no Sim, cotidiano e nas práticas. Né? E quem vai fazer esse processo? E quem organiza os espaços, quem estrutura o ambiente, quem escolhe as propostas é o professor. Então, passa pela essa dimensão formativa dele, passa pela identificação racial dele, passa pelo engajamento desses professores, né? De forma a pensar essas diferentes linguagens a favor da diversidade, considerando aí a liberdade de expressão, considerando a participação de todas as crianças, né? E a sensibilidade delas que está envolvida nesses processos todos. Grace, maravilhoso falar sobre tudo isso, maravilhoso ver tantas pessoas aqui ainda nesse segundo encontro, persistindo aqui com a gente e trazendo tantos apontamentos importantes, como isso vibra, né, de uma forma tão positiva e é tão necessário. Nossa, é maravilhoso, assim. Vou trazer mais isso que você falou sobre a questão de ou estar na legislação, ou no documento oficial da escola e não acontecer, ou o contrário, né? Está muito ali num discurso só e não está nem no documento. Trouxe a Sandra até nessa questão que isso é uma grande armadilha, né, de que acho que você já falou um pouco sobre isso também, de que é muito comum a gente ver que as escolas se utilizam desse discurso quando usam essas ações em momentos pontuais, né? Como quando praticam o dia tal, especialmente nas datas que circulam, eventos que circulam no mês de novembro, em momentos específicos ou em projetos específicos, e na verdade aquilo não faz parte do cotidiano da escola, não vem para uma discussão de fato, né? Então isso é uma grande armadilha, eu acho que você já respondeu até bastante sobre isso, é preciso ficar muito atento ao que, de fato, a gente está fazendo no dia a dia, né? As nossas ações e que começam dentro da gente, né? Nas nossas buscas também, das nossas identidades e tudo mais. Você quer E comentar mais também alguma coisa? tem uma dimensão importante para o trabalho pedagógico com as crianças, que é um movimento de escuta das crianças e de conversa com as crianças. Quando eu Isso. penso no cotidiano construído e elaborado com a criança como centro desse processo, eu penso aí na dimensão lá comunicativa, dialógica que eu tenho com as crianças. Então, eu preciso pensar que elas também podem dizer sobre a discriminação que sofrem. Por exemplo, a gente tem aí também outras pesquisas que vão dizer que é a criança negra quem vai perceber as diferenças no tratamento. Né? Por exemplo, as crianças da pré-escola, elas percebem
E elas, nessa idade, começam a não gostar do cabelo, não gostar da própria cor. Então, será que essas questões estão sendo ali pauta de discussão e de conversa? Ou será que eu já tenho um trabalho pronto, chego ali, encaminho e não escuto ninguém? Ou escuto em parte para É dizer que melhor estou nem escutando e ouvir, estou né? montando um projeto, né? Então, eu acho que a gente Uhum. precisa levar em consideração que se essas propostas que eu estou falando, que respeitam esses princípios, elas partem do movimento de escutar as crianças, seus interesses, o que eles estão olhando, estão querendo saber, né? Quem é essa pessoa? Eu posso trazer aqui alguém que eles estão querendo saber e posso ampliar esse repertório trazendo outra pessoa? Então, pensar essas questões, né, essa tensão racial também eu acho que é importante. E aí não basta escutar as crianças, né? O mais importante é o que você vai fazer com tudo que você ouvir delas, né? E que lugar que você vai dar para essa fala, né? Porque senão você ouve dar a voz, porque eles já têm essa voz, eles vão falar mesmo que você não queira ouvir. E aí o que você vai fazer com tudo isso, né? Como que você vai acolher isso? Quais são os contornos que você vai fazer? Qual é o valor que você vai dar a essa fala, né? E é isso, acho que faz a diferença aí nesse movimento da escuta, né? Senão acaba também o professor novamente conduzindo para aquilo que é o interesse dele, né? É essa questão Olha, de eu tenho segurar o um relato aqui, adulto, né? que é difícil, né? Porque a gente foi formado até para isso, né? Para meio que conduzir, né? E eu até gosto muito de uma expressão da Luciana Osteto, num texto sobre educação infantil e arte, que ela fala do professor ser parceiro das aventuras poéticas das crianças, né? Então, quando o professor se coloca nesse lugar de ser parceiro de suas aventuras poéticas, né? Eu acho que o E aí, caminho fica muito Fabiana, mais. ele é parceiro e ele não é um colonizador, né? Ele não é alguém que chega É, para impor, né? Ele é alguém que isso, está perfeito. junto. Que caminha junto, né? Aí eu tenho um último relato aqui, que a gente já vai começar a encerrar. Eu sei que está todo mundo aqui muito mexido com tudo isso. Inclusive, tem aqui um pedido para a gente fazer mais encontros. Eu até vou deixar aqui uma proposta, já que o grupo de pesquisa tem vários componentes do FIAR aqui. Por que não fazermos uma roda de conversa aí com o FIAR sobre. Acho que vocês estão organizando, né? Estou lendo aqui, até a Carla já até colocou, de uma roda de conversa sobre educação antirracista, ou quem sabe partilhar isso com a gente, abrir isso para que a gente possa estar dialogando mais sobre isso, né? Vou deixar Na aí essa verdade, provocação aí, né? o FIAR ele tem uma atuação que eu vou até divulgar aqui. A gente tem feito Isso, um aproveita. projeto, né, que se chama FIAR Confiar na Quarentena. Ele acontece lá na página do grupo de pesquisa no Facebook. E aí, a cada dia, a gente tem uma temática para poder discutir, aguçar a curiosidade, despertar a sensibilidade, né? Então, às sextas-feiras, a gente tem a publicação de uma proposta que tem um diálogo de inspiração para propostas de educação antirracista. Então, por lá circulam, né? Sempre pelo Legal. caminho da arte, a gente sempre está buscando apresentar artistas, pessoas importantes, pessoas cuja representatividade importam, questões, né, com a temática envolvendo a questão da arte e da cultura. Então, sempre às sextas-feiras é uma proposta interativa e aí eu faço convite para que todo mundo vá lá curtir a página do Então, FIAR, gente, vamos lá, vamos, interagir. isso aí, vamos participar mais, né, desses movimentos aí. Vou finalizar até com um relatozinho da Bárbara também, que ela fala: sou professora de literatura do Fundamental 1 e percebo que a contação de histórias é uma maneira lúdica de fazer essa reflexão, né, sobre essa temática e que as crianças, ela percebe que após uma contação de história, as crianças começam a dizer que gostam do seu cabelo, que seu cabelo é lindo, da sua pele, que elas se sentem mais representadas, talvez, e acolhidas e tal. Porém, ela questiona sobre o fato de alguns educadores ainda usarem vocabulários, né, ainda muito racistas, reforçam estereótipos, dizendo, por exemplo, sobre cor da pele, o lápis bege é a cor da pele. Então, ela pergunta: pele de quem?
como tocar esses profissionais. Eu acho que a gente pode encerrar aí você trazendo alguma reflexão sobre isso, de como que a gente, enquanto profissional, ou quanto até colega, quando a gente está presenciando situações, como que a gente pode tocar né, sobre isso, para além, é lógico, de estudar, de conhecer mais, né, porque isso é necessário. A consciência racial é um processo que vai acontecer a depender do sujeito. A gente não pode fazer isso pelo outro, né? É a própria pessoa que vai tomar a consciência. Eu tomei consciência de que precisava combater essas práticas e pensar propostas para a igualdade quando eu, né, depois de passar por muitas situações de discriminação, penso que, opa, chega, né? Vamos nos implicar nessa causa e nessa luta. E eu penso, Fabiana, que não tem receita, não tem um jeito de fazer na educação infantil. E a gente vai precisar estudar muito. Porque, por exemplo, a gente vai precisar pensar que o livro de literatura, ele não está lá para ensinar que a menina bonita do laço de fita, que é uma questão super polêmica, eu não posso falar isso no final, porque isso abre uma outra discussão, né? Mas para fazer começaremos outra live. Eu não posso fazer uso dos materiais de literatura para fazer uma prática moralizante, por exemplo, né? Para explicar diferença. Então, Perfeito. Os livros de literatura, e aí eu estou falando do lugar quem está aqui defendendo um caminho pela arte. Os livros de literatura, eles têm essa possibilidade de levar a gente para outros lugares, né? Para outros reinos. Então, quem nunca leu Obaxe e nunca pensou ali naquelas savanas africanas, né? Quem não leu As Tranças de Bintu e pensou nas próprias tranças? Ou As Memórias de Monifa, para rememorar também, né? Então, são livros de literatura que tratam da questão racial, mas que eles não estão ali para ter um objetivo moralizante, mas para a gente viver uma experiência estética mesmo, né? Então, eu falo que a gente também precisa lançar mão de outras linguagens, por exemplo, né? Eu estou falando de música, né? Eu estou falando de ritmo, eu estou pensando aí as artes visuais, as expressões plásticas. Eu preciso pensar aí outras manifestações e expressões artísticas, outros modos de se dizer negro, né? De me dizer negra, que podem estar na educação infantil para a criança desde muito pequena poder se dizer, né? Então, fazer esse trabalho vai demandar uma formação de sensibilidade, sim, porque reconhecendo ou me identificando negro ou branco, eu tenho um papel muito importante na construção da identidade das crianças, né? Na construção da relação delas positiva com os grupos que elas pertencem. É um caminho. Maravilhoso, gente. Olha, é um caminho. Mas a gente precisa caminhar para essa direção. É sem receita, né? Eu acho que é sentir e fazer muito com essa emoção, com a sensibilidade. Eu acho que o caminho é esse, né? Nos abrir para isso, né? Grace, muito, muito, muito obrigada. Foi maravilhosa a nossa conversa. Ficaria aqui por horas, aprendi muito. Preciso aprender muito ainda mais. Estava aqui hoje para aprender, assim como a gente está sempre, mas hoje mais do que nunca. Você me deu uma grande aula de muitas coisas, inclusive sobre sensibilidade, sobre verdade, sobre né, posicionamentos, enfim. Tantas coisas para dizer, tantas coisas para sentir, e a gente vai encerrando. Mais uma vez, agradecer também a todo mundo que ficou aí nesse tempo todo. Ficamos aí ainda com 50 e poucas pessoas, ou seja, esse assunto é muito importante, a gente sabe da necessidade, que bom que tem gente falando disso, que bom que a gente está pensando sobre isso. Deixo aqui o convite para vocês, que na próxima semana a gente não vai estar no Instagram, a gente vai estar lá no Facebook, porque vamos ter uma roda de conversa, a gente vai falar sobre currículo na educação infantil, e essas questões precisam vir à tona, porque o currículo é tudo isso que a gente conversou aqui é currículo na educação infantil. Então a gente precisa falar das diretrizes, do lugar de cada criança, a gente vai ter representantes de alguns municípios, vai ser um encontro interessante, porque a nossa ideia é saber como é que a diretriz chegou nos municípios, como é que os municípios acolheram e entenderam as diretrizes, né, tendo uma BNCC que veio para
empurrar, né, goela abaixo algumas questões. Então, a gente vai ter a participação do município de Friburgo, de Macaé, de Niterói, e a gente aqui do Abaeté também para aprender junto, para tentar colaborar. Eu acho que ouvir as experiências dos outros é sempre, né, de outros lugares, de outras realidades, é sempre interessante. Então, vem com a gente também, todo mundo que está aqui, e deixo você aí para se despedir também. Beijo grande. Fala com você. Eu quero agradecer, né, Fabiana, Carla, pelo convite. Quero agradecer às minhas queridas parceiras do FIAR, né? Agradecer aí as 5 queridas que estão comigo na pesquisa, aí nesse movimento da gente se reconhecer, se identificar, professora de educação infantil negra, para poder se dizer com outras linguagens, né? Quero agradecer a Luciana, que não sei se ela ainda está aí assistindo, mas está aqui com a gente no Instagram e ela não tem no costume de ficar no Instagram. Mas, enfim, né? Eu fiquei muito nervosa durante a semana para estar aqui, porque é sempre uma exposição, a gente não sabe até onde chega o que a gente fala, e eu cuido um pouco disso. Verdade. Mas, como mulher negra, professora de educação infantil, eu preciso ocupar os lugares para poder dizer, né? Isso. Dizer o indizível. Isso. Obrigada, pois é. gente. É isso mesmo. Ocupe esses lugares. Inclusive, a Carla pediu para te avisar que o John da Colômbia está aqui. Eu não sei se ele ainda está também, mas... Graças, John. Eu não consegui dizer antes isso para você, porque a gente foi falando, atelierista, né? Já conhecia as histórias dele. Que bom que a gente teve gente tão legal aqui presente escutando isso. Muito bom. Gente, então a gente vai ficando por aqui. Um abração, Grace, todo mundo que esteve presente. Semana que vem a gente está no Facebook e em setembro a gente tem um monte de novidade aí também no Abaeté. Obrigada pessoal aí da universidade que está colaborando com a gente sempre. Tchau, gente, até breve. Beijo, Marta! Marta, semana que vem.